ouvir, nós temos pastores. Claro que eles não tinham, mas ele era o pastor deles de qualquer modo. Ele era o pastor de Jezabel. Ela não queria. Talvez ela tenha tido um tipo diferente, mas Deus o enviou. Ele foi. Bem, ele era o pastor de Deus enviado para ela. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler aos Efésios, capítulo 5, verso 31 ao 33. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Grande Criador, em cada tempo o Senhor tem uma mensagem impacto e que as pessoas não gostam dela, exceto o eleito. E aqui estamos diante de uma escritura que para a hora que vivemos é loucura. Mas a sua palavra é o Senhor, e é a mesma ontem, hoje e sempre. Ajuda-nos a nos alimentar com esta verdade, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A união entre o marido, a esposa e Deus. Bem, eu creio que vocês vão dar toda a atenção. Não quero ninguém conversando, uma pessoa com a outra, enquanto eu prego. Por favor. A gente deve dar atenção à palavra, senão a gente perde o tempo de vir na igreja. E nós não estamos aqui à toa, estamos porque cremos na palavra. E uma das coisas importantes é o que um marido incrédulo
por que ele acha ruim com sua mulher, sendo ela uma cristã, se ela só aprende a respeitá-lo, a amá-lo? Nossa igreja é assim. Os homens têm domínio sobre a mulher, é Bíblia. Qualquer tempo teria que alguém pregar Bíblia aqui na terra. Tem um tempo que você não tem pregadores que preguem Bíblia. Eles podem pregar um livro, uma filosofia de alguém, mas não têm condições de pregar Bíblia. Mas graças a Deus, Deus mandou um profeta e ele pregou a Bíblia para nós. Depois de Paulo, a gente encontra Brana, para poder ensinar, colocar o homem no lugar, a mulher no lugar, porque estão todos desobedientes. O homem não dá conta de governar o lar, porque a mulher é teimosa, agitada. Tem hora que ele não dá conta de amar também, quando esta é a sua obrigação, é o seu papel. A mulher não dá conta de reverenciar o marido, quando a Bíblia mostra que ela tem que fazer isso. Se alguém pensa em céu, tem que pensar em Bíblia. Você não tem que pensar em igreja, em doutrinas macias, maneiras. Você tem que pensar numa Bíblia rude, mas que te coloca na posição correta. Porque os lares vão maus? Porque as mulheres não param no seu devido lugar. Pastor, eu gostei ontem, hoje eu não estou gostando. Ontem você foi bom. Eu quero que você goste hoje. Porque todo problema que aconteceu e que acontece até aqui, se você der uma olhada para trás, você tem que chegar lá no Gênesis para encontrar essa origem. Porque choramos, porque sentimos dor, porque temos traição, porque temos medo, porque brigamos, discutimos, porque lá atrás uma mulher saiu fora do lugar. E ao sair fora do lugar, ela trouxe todo grito, todo choro, todo barulho de ambulância que você ouve. Isto foi provocado por uma mulher. Aí as mulheres de hoje dizem, eu não tenho nada a ver com isso, porque você é pior do que Eva. Você tem a ver com isso, porque a igreja tem a ver com isso também. Estamos vivendo em tempo que os filhos de Deus têm que encontrar seu lugar. E as filhas de Deus também têm que encontrar seu lugar. E não tem coisa melhor quando você encontra seu lugar. Você ficar vivendo fora do seu lugar é terrível. Isso atrapalha os outros. Para no seu lugar, viva no seu lugar, respeite o direito dos outros e fique no seu. É a única maneira de sermos abençoados, de termos vitória. Então, se Eva não tivesse saído fora, não teríamos o que temos hoje. Mas era para ter o que temos hoje. Então, ela saiu fora, mas depois que ela saiu fora, Deus veio para redimi-la. Depois que a igreja saiu fora de linha do Pentecoste, Deus veio para redimi-la. Você sabe que a redenção veio agora nos dias da voz do sétimo anjo? Ela foi proclamada lá atrás, mas aqui veio o dia da redenção, que é aquele dia que você está selado com o Espírito Santo até esse dia.
E depois desse dia você tem que ter 7 selos, 7 trovões, novo nome, porque é o selo do dia, que vai te ajudar a chegar na glória. As outras coisas você tem escrito na Bíblia, mas a revelação dos selos você tem escrito nos livros. Não está escrito na Bíblia a revelação, só que a revelação dos 7 selos não choca com a Bíblia, é uma luz maior para a Bíblia. Gostamos mais e amamos mais a Bíblia. Amém? Então, assim eu penso que a vida cristã, uma mulher cristã deve amar mais o seu marido, porque ela sabe como amar. O marido cristão deve amar mais a sua esposa, porque ele sabe amar. Aonde está o amor do incrédulo? Eu sei que vocês não vão gostar de mim hoje. Mas onde está o amor do incrédulo? Com quem ele aprendeu a amar? Esse homem incrédulo, com quem ele aprendeu a amar? Você só aprende a amar quando você tem uma união. Marido, mulher e Deus. E a maioria dos casamentos o que é? Marido, mulher. Falta o principal. O casamento do mundo, o casamento dos incrédulos, é marido e mulher só, não tem Deus. O mundo não tem Deus. Por isso eles não têm uma união perfeita. Porque é 3 que é a perfeição. É o marido, a mulher e Deus. É o espírito, o profeta e a esposa. Senão você não tem perfeição. Então os casamentos são imperfeitos. Os homens não sabem amar, porque um homem que não é crente, ele não sabe amar. Então o incrédulo já não vai gostar de mim. A mulher que não é crente não sabe amar, aí a mulher não vai gostar de mim. E é bom vocês não gostarem, mas vocês procurarem aprender a amar. Você só aprende a amar quando você tem Deus no casamento. Você tem Deus no seu lar. Você tem uma união, mas esta união é perfeita. Ela não é apenas marido e mulher. Ela é marido, mulher e Deus. Tem que ter Bíblia nesse casamento. Tem que ter regras nesse casamento. Tem que ter doutrinas nesse casamento. Tem que ter adoração nesse casamento. Adoração a Deus. E como pode adorar a Deus quando o marido puxa para um lado, a mulher puxa para o outro? Eu lembro disso daí desde quando eu era menino, que nós tínhamos uma foto disso na nossa casa e tinha uns burrinhos e uns montes de capim. Eu lembro disso daí, parece que eu não vi mais essa foto. E um queria comer no monte, o outro também, e nenhum comia. Porque um puxava porque ele estava quase para dar a bocada, o outro puxava para cá. Aí que ele estava quase bocanhando aquele capim, o outro puxava para lá. Mas teve 2 que entendeu. Viraram e comeram num monte só. Aí voltaram e comeram do outro lado. Eu guardei isso, parece que não existe mais essa foto. Onde estão os verdadeiros que pensam certo, que viram marido e mulher e come num monte só? Mulher e marido come num monte só. Vocês não sabem que a pior desgraça da vida é o casamento com o incrédulo. A Bíblia diz: o crente não deve casar com o incrédulo, porque que comunhão tem entre Cristo e Belial. Olha o que ele chama, São Paulo chama o casamento que é entre incrédulos. Olha, se eu fosse incrédulo, eu escutasse uma pregação dessa, ao invés de ficar com raiva do pastor, eu vou ser crente agora. Eu vou mostrar para esse pregador que eu não vou ser incrédulo, que eu não vou ser incrédula.
eu quero ter um lar perfeito, eu quero ter uma adoração perfeita, porque se eu tenho um lar perfeito, eu terei uma adoração perfeita. Então, você tem Deus no lar, você tem Deus no casamento, não é apenas essa oraçãozinha que a gente faz para vocês se unir, não. É uma constante que vocês têm entre vocês dois. E aí Deus está sempre naquele casamento. Deus está ali. Quando Deus está no casamento, o marido ama a mulher, é o que nós lemos aqui, e a mulher reverencia o marido. Eu quero que vocês me escutem, porque aqui é o lugar que vocês vão aprender, para levar para casa. Tirar diploma e ir para o céu. Ou se não tirar diploma e ir para o inferno. Vocês precisam ouvir a palavra. Precisa parar e ouvir e ver o que estamos fazendo. Porque nós não somos dominados pelo mundo, pela paixão do mundo, pelo pecado, pelo erro. Nós somos dominados pela palavra de Deus. Então, marido e mulher e Deus formam um lar abençoado. Mas marido e mulher só forma briga. Só dá problema. Só Deus que controla a casa. Só Deus que controla gênio. Só Deus que muda a vida. E se não tem Deus nesse casamento, não é esse negócio de você falar, Deus está lá comigo. Não é isso não. Você não pode dizer que Deus está no seu lar se você não ama a sua mulher. Você é um bruto, um animal. Não penso que eu estou xingando, não. Isso é verdade. Quem não ama é um bruto. É um animal. E animal não tem alma. É por isso que dão coice um no outro. É por isso que brigam um com o outro. Eles não têm alma. E por que não chegarmos ao ponto de descobrir que nós devemos amar a nossa esposa? E por que essa esposa não aprende? A Bíblia é sagrada e a esposa reverencia o marido. Você reverenciar o marido é você dar ouvido, é você ouvir o que ele tem a dizer. E o seu marido é um marido cristão, ele só pode ter coisa boa. Porque se ele tem coisa ruim, ele tem coisa que não presta, ele não é cristão. Ele só é apelidado de cristão. Mas essa mulher vai reverenciar o seu marido. Querido, amor, bem, o que queres que eu faça? Não é assim que a igreja faz com Jesus? Senhor, bom mestre, o que queres que eu faça? Como o Senhor quer que eu viva? E assim é a mulher ao marido, assim é a igreja a Cristo. Esta irreverência que mostram as mulheres a seus maridos está apontando para as igrejas irreverentes a Deus. E o quanto sofre um marido que não sabe amar a esposa e ela não sabe reverenciá-lo. Pensa bem, Cristo que amou a nós mesmos de tal maneira que entregou a si próprio para nos salvar. Quando nós fazemos uma coisa errada, quando nós agimos da forma errada, nós precisamos casar de novo. Com a mesma mulher, com o mesmo marido. Ah, não, eu pensei que era outra coisa. Que você ia falar, está quase gostando da sua pregação. Precisa todo mundo casar de novo. Com a mesma mulher, com o mesmo marido. Reconciliar consigo próprio. Olhar para o outro, e nós precisamos mudar. Nós temos que ter Deus nessa casa. Precisa ter Deus nesse casamento. Senão vai ser só sexo, briga e nem sexo tem hora que não tem. Porque quando briga não tem, vocês sabem. E muitas vezes é mais briga. E falta Deus. E aonde tem Deus, esse casamento vai mudar.
Esse homem, o que eu leio na Bíblia, não pode ser diferente disso aqui. Se for diferente, nós estamos errados. E por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Bom, se o homem tem que deixar pai e mãe, a mulher muito mais. Deixar pai e mãe. Não é aquele negócio, qualquer discussão, qualquer briguinha, qualquer rixa dentro de casa, já quer ir para a casa do papai e da mamãe. Não. Agora você tem um lar, agora você se vire. Não tem que pensar em retorno. E muitas vezes papai e mamãe, coraçãozinho muito bom, que diz coração de mãe, cabe muita coisa. Tem coisa errada. Cabe. Qualquer coisa, filha, se não der certo, volta para casa. Aqui ainda tem comida para você. Ela não precisa de arroz e feijão, ela precisa de sexo. E na sua casa não tem. Ela vai ter que arrumar lá fora. Ela vai ter que casar outra vez. Ela vai ter que errar. Amém. Vê que igrejinha boa, nossa, quietinha. Aprendeu a amar? E mulher, você aprendeu a reverenciar? Não, ninguém segura essa mulher do dia. Não há mensagem que segura a mulher do dia. Ela tem que ser cristã primeiro. Aí a palavra segura, a palavra domina. Não há igreja, não há nada que domina o homem de hoje. Ele tem que ser cristão. Só Cristo põe uma rédea e um freio na nossa boca. Porque tem que ser assim. Tem hora que tem que ser assim. Para amansar o burro bravo, tem que ter um peão mais bravo que o burro. Que ele possa subir ali, meter a espora e não cair. Segurar aquilo ali. Tem hora que Deus tem que permitir o diabo tocar nos lares. Tocar no marido, na mulher, nos filhos, por causa da irreverência, da desobediência, da falta de amor. Esse é o dia da mulher iludida. Esse é o dia do cosmético. Esse não é o dia da mulher pura, mas é o dia da mulher com a cara cheia de Max Factor. Lava aquilo, aquela anêmica. E ela é bonita, acha-se bonita, porque quem te embelezou foi o lápis, foi o batom, foi o esmalte, foi as coisas dessa terra, foi as coisas do diabo. Isso tudo acaba. Mas a beleza é normal, natural. Você já nasceu com ela. E se a mulher tem que aprender, ela já nasceu melhor do que o homem que nasceu feio. Deus fez o homem, ele tinha uma beleza nele, aí Deus pôs ele dormindo e vou tirar essa beleza sua. Tirou uma costela dele, que era o amor, a beleza, a delicadeza. Quando você vê uma mulher agindo como homem, musculosa, já era, filho. Cadê a delicadeza da mulher? Quando você vê uma mulher dominando o marido, cadê a delicadeza dela? Sabe por que o Velho Testamento elas viviam tudo bem? Porque havia poligamia. E você sabe que hoje não há poligamia. Nosso país não é um país de poligamia. Tem país aí que é, mas o nosso não é. Mas a Bíblia também mudou. Tinha poligamia no Velho Testamento. E a mulher dava menos problema para o marido. Para ela ter uma relação com o marido, ela prometia dar-lhe coisas, mandrágoras. Hoje é tudo diferente. Mas havia poligamia. Havia mais respeito. Havia mais atenção. Você podia ver, na casa de Jacó era para ser uma brigaiada. Que se dentro de casa com uma mulher, marido já briga, pensa bem dentro da casa de Jacó, com 4.
Pensa bem. Pensa bem na casa de Davi com 500. Pensa na casa de Salomão com 1000. Mas aquilo foi feito no Velho Testamento para mostrar o que seria aqui no final. Que era o filho de Davi, Salomão, que é Cristo, com milhares de membros, nós todos. Por isso ele teve lá em tipo, lá atrás, estas coisas. E ele podia ter todas aquelas mulheres, mas aquelas mulheres não podia ter mais nenhum homem na vida. Até que Cristo veio, e Cristo tirou a poligamia. E os discípulos acharam, bom, então, mas não convém casar. Porque os discípulos estavam vivendo naquele tempo que tinha poligamia ali perto. Agora não tem mais? Jesus chegou, não tem mais? Então, não convém casar. E Jesus teve que mostrar para eles que nem todos são feitos para o casamento. Então você tem que chegar no seu lugar. Eu queria que vocês entendessem assim, gente, se tem um marido crente, graças a Deus. Se tem uma mulher crente, esse marido incrédulo tem uma mulher crente, graças a Deus. Mas uma crente. Agora, é difícil você tomar as crentes de hoje, que não sai de perto do espelho, passando batom, passando esmalte, passando os negócios no olho, fazendo chifrinho, pintando de verde e azul. Não compensa muito esse espírito feminino hoje. Ele está perdido. Olha, pastor, parece que você não amanheceu bom, não dormiu bem essa noite. As pessoas têm que cair no real, gente. Nós estamos dentro da igreja a vida toda e nunca conseguimos agir certo. Nunca conseguimos amar um ao outro, nunca conseguimos reverenciar. Oh, se a mulher não sabe reverenciar o marido, como ela pode ser um membro do corpo de Cristo? Não pode. Se o marido não sabe amar sua mulher, como ele pode ser um membro do corpo de Cristo? Não pode. Ô, pastor, eu gostei mais de ontem, a família vai entrar. Então, mas vocês são aqueles que ouvem sempre a mensagem. Vocês é que aprendem sempre. Por que não chegar ao conhecimento da verdade? Falta isso. Por isso que a igreja não vai bem, a sociedade não vai bem, a sociedade está podre. Ela não vai bem. Olha, você como um cristão, como uma cristã, você vê uma festa social desse povo do mundo, dá náuseas. Pelo menos eu. São as mulheres mais chiques, os homens mais chiques, as roupas mais caras e caráter. E Deus, são casadas, só marido e mulher. Sempre tem assim, marido, mulher e diabo. Enquanto nós temos que ser marido, mulher e Deus. Marido, mulher e amante. É o que existe hoje. E nós precisamos ter esse lar. O lar que Deus vai levar para o céu. Não fica pensando em muita gente, porque não vai, não adianta. Senão a Bíblia está errada. Se a Bíblia diz assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, um foi arrebatado, chamado Enoque. Depois Noé e sua família entrou dentro da arca e o resto tudo morreu. Assim seria hoje. Por isso nós pregamos ontem uma família brana, que é uma família só. Foi uma família que entrou na arca. E aqui no final é uma família outra vez. E tem que sair de todas as famílias. Se você for da família do dia, você sai de todas as famílias. Tem família de macumbaria, tem família de droga, tem família de cachaça, tem família de tudo.
Mas você sai de todas e encontra o seu lugar na família de Deus, nesse dia. Aleluia. Agora vê você com pouquito serão, parágrafo 100, mensagem sinal. Apenas um aqui e outro por ali. Uma só família sairá de um estado. Vocês têm isso na Bíblia? Não preciso ter. A Bíblia já diz que é um só. O tipo de gente para arrebatamento é só Enoque. É um só. E agora o irmão Brana diz, poderá sair de um estado. Se do estado de São Paulo sair uma família, onde vai o resto? Cadê o resto? Se sair uma família do estado, eu já vi que tem estado aí que não tem uma família. Você começa a contar e vê grandes lugares, você não encontra uma família. Talvez não tenha uma família na capital. Tem que ter fora da capital uma família dentro daquele estado. Havia uma família só em Jericó. E que começou com uma mulher que largou da prostituição. Que uma coisa que Deus vai olhar é quando a mulher deixa da prostituição, ela deixa do mal. Você não pensa que prostituição é só viver com outro homem, não. É você prostituir contra Deus. É você fazer uma coisa que a Bíblia diz para não fazer, e você vai e faz. Aquilo que o marido diz não, e você vai e faz. Estou falando de gente cristã. Agora vocês têm que saber, minhas irmãs, de que vocês são uma costela. E sem essa costela, o seu marido seria muito triste. Não tem alegria muito num homem sozinho, não. Ele tem que casar. Ele fica sozinho, diz, olha, casamento é difícil, mulher dá trabalho, diz, mas estou querendo arrumar uma. Ele sempre está desse jeito. Você pode falar para ele, dá trabalho. Não, mas eu preciso de uma. Eles não querem nem saber. Então, as mulheres teriam que saber sua posição, como é bom quando você pode aplicar a Bíblia e diz, olha, o marido e a mulher, querida, aqui, ó, a Bíblia está dizendo que é para eu te amar. Mostra-me onde é que eu tenho falhado. Mostre para mim. Aí a mulher diz, vem, meu amigo querido, meu marido, meu amor, meu bem. A Bíblia diz que a mulher reverencia o seu marido. Prova para mim onde é que eu não tenho reverenciado você. Tem mulher aí que pode fazer isso? Fica só para você, quietinha. Prova onde a mulher vai dizer, querido, me prova aí onde é que eu não tenho te reverenciado. O marido tem que olhar para a sua mulher, a mulher tem que olhar para o seu marido, o marido tem que amar a sua mulher, a mulher tem que reverenciar o seu marido. Então, tudo nela, quando você casa, aquilo afunila. Quando você está solteira, ó, quando você casa, ó, o homem e a mulher, você está solteiro, olha as vistas, para todo lado. Quando você casa, olha o tapa. O tapa é aquilo que põe no cavalo lá. Não é um tapa, não. Olha, para você só olhar para frente aqui agora. Não para os lados, para olhar para a sua mulher, para olhar para o seu marido. Só que agora, a igreja, ela não está casada, ó como ela está. A igreja não está como uma denominação, a de Deus não está mais como uma denominação, olhando para tudo. Não, ela já está olhando num só. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vocês têm que saber, mulheres, que não falamos isso para o seu mal, nós falamos isso porque a Bíblia fala, e você vai ter que encarar o Deus que eu creio, como o irmão Brana diz aí no início,
diz, aquela mulher de Acabe, Jezabel não queria Elias como seu pastor, mas ele era o pastor dela. Ela não queria, ela queria o marido Acabe que ela dominava, ela governava. Ela matava para dar uma vinha para o seu marido, ela mandou matar o homem. Que o homem não quis vender a vinha, ela mandou matar, para dar a vinha para ele. Oh, essa mulher me ama. O pastor dela não era o sacerdote de Baal, no qual ela cria, mas era o profeta do dia. Queira ou não, os Estados Unidos têm que saber que o pastor do dia foi Branham. Eles não queriam ouvi-lo, mas ele era o pastor do dia. Ele foi quem ensinou o marido a amar a mulher a amar o marido, uma reverência de um para com o outro, uma unidade nesse casamento entre marido, mulher e Deus, formando uma unidade, um lar abençoado. Quem ensinou isso? Paulo, Pedro, Branham. Ele teve que trazer isso. Nossas igrejas ensinam, olha, o que vamos aprender? Constantemente temos que aprender isso daqui. Se nós somos cristãos, como você pode, como um cristão, sair com uma mulher que não é a sua dentro do carro e viajar? Com uma mulher que não é sua. Como você, sendo uma cristã, vai sair com outro homem num carro, sozinhos, para viajar? Você tem que saber que não é correto. Vocês são todos loucos. Mas graças a Deus por essa loucura. É a loucura da Bíblia, é a loucura do cuidado, é a loucura de mostrar para você como não falhar. Por que falha? É porque ele enche o carro de mulher que não é a mulher dele. Se tiver a mulher dele no meio, tudo bem. Ela sai com um homem no carro que não é o marido dela. Continuam gostando da minha pregação? Agora tem amém. Engole um caroço. Mas as pessoas precisam aprender a amar. O lar é pouca gente. A família de Deus é pouca gente. E o casamento é uma unidade de marido, mulher e Deus. É uma unidade. Marido, mulher e Deus. Por que não está havendo unidade dentro do casamento? Porque é marido e mulher só. Porque só vive brigando. É marido e mulher, não tem Deus lá. Ele não ama e ela não reverencia. Se ele amar como um cristão. Agora, espera lá. O cristão não é fácil. O homem tem que ser reverenciado. Agora, ele pega uma mulher incrédula. Ele tem uma mulher incrédula. A mulher não sabe reverenciar, porque ela aprende com a lei daí de fora, com a coisa moderna, ou que o mundo ensina, o que a lei diz. Então, ela não aprende a reverenciar o seu marido. E Deus continua da mesma forma. Deus teve uma igreja no princípio que o reverenciou, e ele tem uma aqui no fim que também o reverencia. Ele não tem diferente. Ele amou uma igreja lá no princípio e ele amou nós aqui no fim. Ele é o mesmo Deus e dá para nós as mesmas bênçãos, as mesmas coisas. Agora, ele prometeu dar para nós mais nesse dia final, para que nós pudéssemos ter a mensagem que ressuscitasse nossos irmãos em todas as eras. Nenhum deles pode levantar. E não podia levantar quando Branham não tivesse revelado os selos. Depois que foi revelado, agora eles não são perfeitos sem nós. Sabe quando morre um crente que vai para lá? Um crente, mais um crente. Um crente, mais um crente. Um crente, mais crente da mensagem do dia. Tem gente que é crente porque até o diabo é crente. São Tiago diz que ele crê em Deus e estremece.
Estamos falando de um crente que você entende, aquele crente na mensagem da hora, crente na mensagem do dia, onde ele sabe, olha, é uma pessoa que Deus está à procura, aqui é uma família que Deus está à procura, Ele pode tirar uma família do meu estado, meu Deus, que eu possa preparar minha família, que eu tenho uma responsabilidade de preparar minha família. Então aí vai o marido, a mulher e Deus, o marido ama, a mulher reverencia e Deus os abençoa. Bom, isso é o que eu tenho aqui, que o irmão Brana diz, uma só família sairá de um estado. Só coisas boas, né? Brana ensinou só coisas boas. O povo não gosta porque não é de Deus. Eles não gostam de Paulo, as mulheres não gostavam de Paulo. Nos dias do irmão Brana, tinha pregadora que chegava a dizer para o irmão Brana, você é como o velho Paulo, implicante com as mulheres. Uma mulher dessa que fala do velho Paulo, aonde está escrito o nome dela na Bíblia? Ela é uma Jezabel, ela é uma pervertida. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. E elas querem falar de Paulo? Brana revelou o que nós não sabíamos por 2 milênios. Vamos falar mais? O que nós não sabíamos por 6 milênios. Deus, quando Eva errou, nós não sabíamos. Só as denominações ensinou, comeu maçã. Porque ensinaram nós errado. Eles nunca viram que ali foi um sexo, ali a mulher gostou, foi de um animal. A mulher que deixa do seu marido para sair com outro homem, ela tem que saber que ela é que nem aquela Eva. Ela está trocando o marido, o Adão, por uma besta. Por um animal. A igreja que deixa o Deus do dia, o marido do dia, a palavra revelada do dia, para sair com uma denominação, ela está saindo com uma besta, com um animal. (71) Unidade. Eu não creio que haja casamento algum que possa ser o que ele deve ser, sem uma união entre o marido, a esposa e Deus. Eles querem a mensagem de Brana? Não. Tem hora que os homens não querem a mensagem de Brana, as mulheres não querem a mensagem de Brana. Por que vocês não querem? Ou o que ele ensina? Ninguém ensina. É a Bíblia outra vez diante de nós. Não é apenas nós formarmos uma família, casamos com a mulher que nós gostamos, a mulher casou com o homem que ela gostou, mas faltou Deus, que é o principal. Não tem Deus nesse casamento. Se tivesse Deus, esse marido amava, se tivesse Deus, essa mulher reverenciava. E Deus não está na igreja que não o reverencia. E Deus é a palavra do dia, e cada crente dobra-se diante daquela palavra, reverencia aquela palavra. Amém. Eu não quero prolongar mais. Eu vou deixar por aqui, deixo as outras coisas para outro dia. Mas as pessoas do Velho Testamento desejaram ver os dias de Jesus. As pessoas do Novo Testamento desejaram ver os nossos dias. Eles desejavam ver selos revelados, trovões soados, 7º anjo revelando. Eles desejaram ver isto. Paulo falou do arrebatamento e diz, nós os vivos que ficarmos, não precederemos aqueles que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Que mensagem! Paulo pensava no arrebatamento no dia dele, faz 2000 anos. E agora, esse dia é muito melhor. Eu quero terminar com isso, que esse dia é muito melhor do que aquele. Esse dia que nós vivemos é melhor que os outros dias. Escute aqui. Ele está fazendo uma oração. Amado Deus, 284, a união invisível da noiva. Amado Deus, nós nos assentamos somente agora
um dia de ação de graças, que realmente é, Senhor. Eu estou agradecido, Senhor, por viver neste dia. Este é o maior dia. O apóstolo Paulo anelou ver esse dia. Os grandes homens de então anelaram vê-lo. Profetas anelaram vê-lo. Eles buscavam esse dia. Abraão buscou esse dia, porque ele buscou uma cidade cujo artífice e feitor era Deus. Ele buscou esse dia. E pense por cima de nós esta noite, João, vendo o Espírito de Deus descendo do céu, deu testemunho e soube que esse era o Filho de Deus. E pense agora, ele está escolhendo sua noiva. As pessoas nem pensaram. E pense agora, ele está escolhendo sua noiva. Hoje ele está escolhendo a sua noiva. Deus está escolhendo. Você pensa que Deus vai tomar qualquer um de nós só para encher linguiça? Deus é obrigado a nos pegar só porque nós fazemos nossas oraçõezinhas, cantamos nossos hinos, pregamos nossas mensagens. Ele é obrigado a nos tomar. Não, ele está escolhendo uma que o reverencie. Eu posso errar no casamento, você pode errar na escolha, mas Deus não. Deus não erra na escolha. Ele não toma para ele uma igreja que não o reverencia. Ele não toma uma igreja que olha para ele e olha para o mundo. Olha para ele e olha para o diabo. Ele não tomará uma igreja dessa. Porque ele é Deus. Ele conhece que tipo de crente nós somos. Ele não pode nos tomar se nós não somos só dele. Tem que ser só dele. A mulher é só do marido. O marido é só da sua mulher. A igreja é só de Cristo. Cristo é só da sua igreja. Não tem dois, não tem três. Ele tem uma família. Ele está formando, mostrando para nós. Marido, mulher e Deus. Sei que nós não podemos ajuntar mesmo com Jesus Cristo, amá-lo, reverenciá-lo, mais do que as coisas do mundo, mais do que aquilo que o diabo oferece, que é difícil para a mocidade vir para Deus, porque o diabo oferece muita coisa, e Deus oferece só céu. E no mundo, Deus oferece tribulação, no mundo tereis aflições. Jesus nunca falou, você me aceita que você vai viver numa boa na terra. Ele diz, não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há problema nesse mundo, mas eu venci. Tenha bom ânimo. Cada vez que o diabo te persegue, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Cada vez que o diabo quer destruir sua casa, seja uma mulher sábia, que a Bíblia diz, a sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos o derruba. Seja uma igreja sábia que edifica sua casa, onde Deus mora, esse coração, esta alma, onde Deus mora, mas a igreja tola, o crente tolo, louco, ele então derruba a sua casa, a casa que Deus quer morar, com suas próprias mãos. Eles derrubam. Mas você abre o coração e diga, Senhor, eu quero mais te amar. Eu quero te reverenciar. A mulher, saia daqui arrependida. Larga de ficar com problema com seu marido, brigando com ele à toa. Brigando à toa. Ele é um filho de Deus. Se você não é crente, passa a ser. Se você não é cristã, passa a ser. Se no seu casamento não tem Deus, passa a buscá-lo. Como vai buscar? Marido, mulher e Deus. Agora, como? Não pode ter marido, mulher e Deus só numa pessoa na casa. Você vai ter que, por isso que o lar vai mal. Tem que ser marido, mulher e Deus. Deus está no marido, Deus está na mulher. E aí Deus está nos filhos. Vamos buscar isto. É marido, mulher e Deus.
precisamos de Deus nessa casa. Você olha assim, nós temos tudo, mas precisa de Deus nessa igreja. Mas eu já sou casado com Deus, com a palavra. Não, você só é apelidado de casado. Tem homem que tem o apelido, sou casado, mas nunca amou. E tem uma mulher que ela é apelidada de casada, mas nunca reverenciou o marido. Vocês têm que aprender isso, que estamos vivendo uma era terrível. Uma era terrível. O homem não sabe amar e a mulher não sabe reverenciar. E ambos querem ir para o céu. E não tem céu para eles. Porque para ter, tem que amar, o marido amar a esposa reverenciar o marido, aí Deus entra em cena. Pai Celestial, ajuda esta igreja, Senhor. Desejamos mais de Ti, mais da Sua palavra, mais do Seu Espírito Santo, para mudar nossas naturezas, para dar-nos mais amor, para dar mais reverência a estas mulheres, Pai. E que esses maridos saibam amar mais a sua esposa. E que esta esposa saiba reverenciar esse marido. E que esta igreja saiba reverenciar a palavra do dia. Porque Deus nos ama. Senhor, estamos agradecidos. Não podemos falar outra coisa, pois o Senhor tem nos amado de tal forma que o Senhor nos revelou o mistério que o Senhor nos revelou para Pedro, para Paulo, para as eras, revelou para nós, Senhor. Nós somos agradecidos nesse dia, a esposa do Brasil, ela reverencia a palavra, ela é agradecida a Deus, aquilo que Deus não pôde falar claro para os Estados Unidos no entardecer, falou para nós. Somos melhores? Não, é o ministério, é a Bíblia cumprindo. Nos dias da voz do sétimo anjo abriu, revelou os mistérios, mas no nosso dia comemos a revelação. Obrigado por tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda esse marido a amar mais sua esposa, esta esposa reverenciar mais o seu marido. E o Senhor estar em cena neste lar e na sua igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Não há satisfação nem riquezas terrenais se tu negas ao Senhor. Esta vida só é um sonho perenal quando andamos em seu amor. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata, onde quem era a luz. Eu também tenho culpa, de sua morte cruel. Sempre rogo, ó Deus, me perdoes por ser tão infiel. Uma cruz pesada levou